Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Vamos lá na nossa aula número 4, ainda falando de cálculo estequiométrico, de estequiometria. Na aula passada eu mostrei dois exemplos para vocês, um deles daquela produção do aço, né, mostrando quanto que o engenheiro industrial tem que carregar o forno para fazer a produção de 1 tonelada de aço, lembra disso? E falamos daquela outro exemplo que nós tínhamos que produzir gás amônia, e gostaríamos de saber quanto produziríamos se tivéssemos tantos gramas de um dos reagentes, né? Diz a vocês que existem vários exemplos de cálculo estequiométrico. Agora eu vou mostrar para vocês mais um probleminha. Esse daqui fala assim pra gente, ó. É um exercício que fala o seguinte: o calcário é essa substância aqui, ó, carbonato de cálcio, é um sal. O calcário é um minério, tá? Uma rocha, que quando eu faço aquecimento desse minério, eu consigo produzir CaO, que é óxido de cálcio. Calvídeo, aquele pó branco da construção civil, tá? Então, este é o calcário, carbonato de cálcio, o nome comercial dele, tá? Calcário, e esse daqui é calvídeo, que é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é utilizado na construção civil para fazer argamassa, tá? Aquele pozinho branco que o pedreiro mistura e faz o leite de cal, a água de cal. Então o exercício fala o seguinte: o Brasil tem uma vasta reserva de calcário, então o Brasil é um produtor de óxido de cálcio, de cal. Aí ele fala pra gente o seguinte: sabendo-se que eu tenho uma amostra de 200 gramas de carbonato de cálcio, ele faz duas perguntas dessa vez. É o primeiro exercício que tem dois questionamentos. A primeira pergunta é a seguinte: tendo 200 gramas de carbonato de cálcio, quanto eu consigo produzir de cal, de óxido de cálcio? E ele quer saber também qual é o volume de gás produzido. Por que volume? Porque matéria gasosa normalmente a gente não mede massa, a gente verifica volume, espaço ocupado, tá? E qual o volume em litros produzido de CO2, considerando as CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Não sei se vocês já aprenderam isso em física, se não, a gente vai relembrar aqui o que é isso, tá? Então, dessa vez é um exercício que faz duas perguntas, e aí nós vamos responder cada uma delas separadamente. Eu vou fazer assim, ó, vou chamar de item A para responder a produção de CO, como vai ficar. Depois, no item B, nós vamos falar da produção de CO2, tá? Importante para saber quanto vai produzir de cal, que é isso que eu vou vender, não é? Agora, por que precisa saber a quantidade de CO2 produzido? Porque esse CO2 é poluente, ele é gerador, ele é um dos gases de efeito estufa. Então essa indústria vai precisar ter uma técnica para limpar esse CO2, que a gente chama de fazer um sistema de despoluição. Então, por exemplo, um lavador de gases, um filtro, alguma coisa. Então ele precisa saber a quantidade emitida para que ele saiba exatamente o processo que ele vai usar para fazer a limpeza, para fazer a purificação, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu mostrei as perguntinhas, a informação que foi dada, eu vou olhar a equação e verificar se ela precisa ser balanceada. E aí, gente, vamos ver, olha só. Aqui, ó, elemento por elemento, um cálcio. Carbono, eu tenho um, aqui também eu tenho um carbono. Aqui eu tenho quantos oxigênios? Vejam só, 3. Aqui tem 1 mais 2, 3 também. A equação já está balanceada, então não preciso mexer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar minha primeira regrinha de 3, tá? Para fazer o item A. O que vai me interessar na minha primeira regra? Eu quero saber quanto que eu vou produzir de cal, não é? De óxido de cálcio. Se eu tiver o quê? 200 gramas de carbonato. Dessa vez, eu vou esquecer por enquanto o CO2, que eu não vou querer saber dele nesse item. Então, o que me interessa? Aquelas duas moléculas. O que a equação me fala a respeito daquelas duas? Ó, que 1 mol de KO3 produz 1 mol de CaO. Só que aqui em cima a gente está trabalhando com massa em que unidade? Gramas. Então o que agora eu vou pensar? É possível saber qual é a massa de 1 mol de cada um deles? Sim. Então eu vou aqui, ó, nesse cantinho, falar para vocês, ó, cálcio é 40, tá lá na tabela periódica, não precisa decorar isso, tá? Carbono é 12 e oxigênio é 16. Aí, quando eu faço do KCO3, eu multiplico o oxigênio por 3, um cálcio e um carbono. Eu vou encontrar aqui, gente, agora eu vou fazer em preto a minha primeira linha da regra de 3. 1 mol de carbonato de cálcio dá exatamente 100 gramas, tá?
1 mol de CO é o 40 mais 16, dá exatamente 56 gramas. A pergunta qual é mesmo? Quanto de cálcio, ó, sei não, X, que eu vou produzir se eu tiver quanto de carbonato? 200. Simplesinha essa continha, hein? Podia ter feito um numerinho mais quebrado, né? Bom, se 100 produz 56, 200 vai produzir o dobro. X igual a 112 gramas de óxido de cálcio. Essa é a produção do principal produto, que é o produto que tem valor agregado para venda. O CO2 é poluente. Ele pode até aproveitar ele lá na indústria para alguma coisa, mas a princípio é um problema ambiental, tá? Então, primeira etapa é essa, ó. Calculei o mol de cada um deles, do carbonato de cálcio, equivale a 100 gramas, do CO a 56. Se eu tinha 200 para usar, eu vou produzir o dobro do que normalmente se faz na molécula, na equação representada. E aí, nesse mesmo exercício, ele quer que você fale quantos litros de CO2 será produzido se eu tiver 200 gramas de carbonato de cálcio. E esse experimento, ele fala que ele quer que você considere o CO2 na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Que eu vou mostrar agora para vocês o que isso significa e como é que a gente vai proceder quando o exercício perguntar volume, tá, de alguma coisa. Então, vou usar a mesma informação, a mesma equação, né? Os mesmos 200 gramas vão gerar cal e vão gerar o CO2. Então, vamos ver aqui quanto de CO2, tá bom? Olha só, gente, para vocês entenderem o que é esse negócio de CNTP, eu vou pedir para vocês imaginarem comigo o seguinte. Imagine que a gente tem duas bexigas iguais. Deveriam ser iguais, mas eu não consigo fazer. Numa delas eu tivesse gás nitrogênio, N2, e na outra eu tivesse gás oxigênio, tá? Em cada uma delas eu tivesse um mol de N2, 1 mol de O2. Quantas moléculas, portanto, em cada uma delas? 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque o mol não é aquela quantidade de unidades. Como são moléculas, aqui ó, 1 mol de N2 tem 6 vezes 10 a 23 vezes o N2. 1 mol de O2, 6 vezes 10 a 23 vezes o O2. Quero saber o seguinte, as massas são iguais? Já que a quantidade de mol é a mesma? Você vai falar, não, professor, as massas não são iguais, porque eles são elementos químicos diferentes. Lá na tabela periódica, cada nitrogênio é 14. Quanto daria N2? 1 mol de N2? 28 gramas. E o oxigênio lá na tabela periódica é 16. Se eu tiver 1 mol de O2, quantos gramas eu terei? 32. Aqui, ó, cada nitrogênio, 14. Cada oxigênio é 16. 1 mol é a massa atômica em gramas, não é isso? As massas são diferentes, só que eu tenho a mesma quantidade de partículas. Aí, imagine assim, ó, eu tenho esses dois gases nesses balões. Aí eu vou mantê-los em mesmas condições. Quando a gente fala aqui, ó, CNTP, nós vamos mantê-los em condições padrões. Temperatura que eu vou manter vai ser 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Ou seja, é uma experiência para que se eu repeti-la aqui ou no Japão, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, eu vou usar padrão de condição de experiência. Que padrão é esse? A temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E a pressão, eu vou usar a pressão de 1 atm, que é a pressão ao nível do mar. Ou seja, se eu fizer essa experiência lá em Campos do Jordão, que é elevada altitude, não vai dar o mesmo resultado. Só vai dar o mesmo resultado se eu estiver na altitude ao nível do mar, cuja pressão atmosférica é de 1 atm, tá? Eu não sei se vocês sabem desse experimento do Torricelli que mostra a pressão do ar. Se vocês não souberem, depois a gente vai conversar. Eu faço uma aula, apesar que é a parte de física, mas eu faço uma aula para vocês para falar por que chegamos a esse valor de 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Isso significa qual é a medida da quantidade de ar existente no ambiente litorâneo.
Se você for em Bertioga ou numa praia japonesa, a quantidade de ar existente é sempre equivalente a 1 atm, em qualquer local do planeta, tá? Então, quando eu falo, estou fazendo essa experiência na CNTP, estou mantendo a pressão dos dois gases em 1 atm e ambos os gases estão na mesma temperatura, 0 graus Celsius, tá? Se eu tiver qualquer gás em recipiente mantidos em CNTP, eles ocupam o mesmo espaço. O que é volume, gente? Quando eu falo assim, esta mala está muito volumosa, ela está muito pesada? Não necessariamente, ela está ocupando o quê? Espaço. Então, volume é o espaço que um corpo ocupa. O que é volume na CNTP? É o volume ocupado por qualquer gás, onde a quantidade de moléculas dentro do recipiente é de 6 vezes 10 a 23, ou seja, 1 mol. Então, se eu tenho dois gases diferentes, recipientes diferentes, nos dois eu tenho 1 mol, eu tenho a mesma quantidade de moléculas. Se os dois forem mantidos em temperatura e pressão idênticas, um ocupa o mesmo espaço que o outro. Eu falo que isso se chama volume molar. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás na CNTP. Se eu medir o volume que esse gás ocupa e se eu medir o volume que esse gás ocupa, apesar de eles serem diferentes, dá o mesmo espaço. Qualquer gás em CNTP, 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros. Então, se eu tiver 1 mol de gás nitrogênio, 1 mol de gás carbônico, 1 mol de gás hélio, 1 mol de gás cloro, 1 mol de qualquer outro gás, e esses gases forem mantidos em temperatura e pressão constantes, eles vão sempre ocupar 22,4 litros. Isso é um padrão. Então, quando o exercício fala qual é o volume produzido de CO2 na CNTP, quando ele fala na CNTP, ele quer saber o seguinte: ao ter 200 gramas de calcário, quantos litros vamos produzir de CO2? Sabendo que 1 mol produz quanto? 22,4 litros. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos aqui usar essa informação do 22,4 para a gente descobrir com 200 gramas de calcário quanto que a gente gerou de CO2. Essa é a intenção. Então, assim, quer ver, ó? Vamos pensar o seguinte. Dessa vez eu vou olhar para a molécula de calcário e para a molécula de CO2. O que o exercício me fala? O que a equação me fala? Que toda vez que eu tenho 1 mol de KCO3, é possível gerar 1 mol de CO2. Não é isso? Não é isso que a equação está me falando? Nós já fizemos no item A, agora a gente está fazendo no item B, né? Nós já fizemos no item A o valor de 1 mol de KCO3, que é agora minha primeira linha da regra de 3. Sabemos que 1 mol de KCO3 sempre equivale a 100 gramas. Agora, e 1 mol de CO2, nós vamos olhar na tabela periódica? Não, porque ele não quer saber volume. Agora, que informação que eu vou usar? Aqui eu acabei de mostrar para vocês. Eu não tenho aqui 1 mol? Não tenho? 1 mol de qualquer gás na CNTP não é sempre 22,4? Então eu vou afirmar o seguinte: se eu tiver 100 gramas de KCO3, eu vou produzir 22,4 litros de CO2. Esse é o meu padrão. Ao invés de falar da massa atômica do CO2, eu mostrei o volume que esse 1 mol ocupa, 22,4 para qualquer gás. A pergunta é: quantos litros então eu vou produzir se eu tiver 200 gramas? Bom, 100 gramas gera 22,4, 200 gramas vai gerar o dobro. Produção de gás carbônico, 44,8 litros. Isso que eu vou produzir, que eu vou ter que tratar provavelmente porque é um gás poluente, tá? Então esse é um outro exemplo de exercício com cálculo estequiométrico, onde além dele perguntar massa, ele pergunta volume. Assim, gente, ó, se for CNTP, 1 mol é 22,4 litros, mas às vezes ele fala assim, olha, sabemos que estamos fazendo essa experiência num ambiente a 20 graus. A 20 graus, 1 mol não é 22,4. Aí ele vai falar, olha, neste ambiente 1 mol equivale a 25 litros.
Aí você vai usar 25 ao invés de 22,4. Só vai usar o 22,4 se ele falar que está em CNTP, que é o volume molar, que é o padrão, tá certo? Tá? Então, mais um tipo de exercício de cálculo estequiométrico. Agora nós vamos partir para outras aulas, onde nós vamos determinar rendimento, pureza, reagente em excesso, reagente limitante, outras informações da estequiometria, tá bom? Na nossa próxima aula, vocês têm listas de exercícios para treinar e depois nós vamos tirando as dúvidas, tá legal? Obrigada pela atenção, até a próxima!